Quando o pecado reina, nós temos que parar e observarmos algumas situações. Quando nós olhamos um pouco mais atentamente, vamos ver que o pecado tem reinado, o pecado tem dominado, e isto é assustador. Porque o Senhor quer que nós vivamos exatamente na contramão de toda esta situação, que sejamos a luz desta terra, o sal desta terra, que a nossa vida seja como exemplos para todos aqueles que de uma forma ou outra têm acesso às nossas vidas. Mas o que nós temos visto nesses últimos tempos é que o pecado cada dia reina mais. E eu estava lendo, amados, e encontrei um escrito de um senhor chamado Miqueias. Ouça o que esse senhor diz. Veja como é real esta palavra. Ele diz: ai de mim, sou como o homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora, e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Queridos, esse senhor chamado Miqueias, ele fez esse relato. E quando nós prestamos um pouco mais atenção a ele, parece que ele está falando do Brasil atual. Parece um retrato, uma xerox da situação do nosso Brasil, da nossa sociedade. No entanto, esse senhor chamado Miqueias é o profeta Miqueias. E ele escreveu esse texto há quase 3.000 anos atrás. Há 2.700 anos aproximadamente. Lá por volta do ano 700 antes de Cristo. Esta era a realidade de Israel. A realidade daquela nação. E esse texto encontra-se em Miqueias capítulo 7, versículos 1 ao 7. E o versículo 7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Queridos, eu estava lendo a palavra de Deus e deparei-me com esse texto que chamou-me muita atenção, porque nós temos visto que esta é uma realidade comum em nossos dias. O pecado reinava em Israel de uma forma assustadora, semelhantemente aos nossos dias. Da mesma forma que reina hoje, naqueles dias tudo era dominado pelo mal. Era um tempo em que a sociedade estava no estado de decadência total. A igreja estava decadente. A igreja havia afastado-se do Senhor. É evidente que quando nós falamos de igreja, aqueles que estavam ali para dirigir a nação, haviam se afastado do Todo-Poderoso, estavam distantes do Senhor. E quando nós olhamos para os nossos dias, não é muito diferente. Não é muito diferente. Queridos, é interessante como as coisas se repetem ao longo da história. É interessante, amados, são ciclos. Hoje está desta forma. Se houver mundo daqui a 50 anos, provavelmente estará pior.
porque é assim que narra as profecias. No entanto, é possível que no meio desse período haja um oásis de bênção, do mover do Senhor, um avivamento que possa mover este país, trazendo-o para o eixo, para que pessoas possam entender a mensagem de Cristo Jesus e viver a verdade do Todo-Poderoso. E Miqueias, levantado pelo Senhor, irmãos, ele levantou a sua voz, ele falou àquela nação, falou a Israel, ele proferiu a palavra de Deus, ele mostrou a verdade, a necessidade de uma volta, a necessidade de uma restauração completa, uma restauração da nação, para que houvesse assim a manifestação da vontade de Deus. Hoje, irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa. É necessário que haja uma restauração na igreja, uma restauração no meio da sociedade, que a nossa vida, isto a começar de mim, a começar de nós, é preciso que tenhamos um compromisso verdadeiro, real com o Todo-Poderoso, para que a vontade dele se manifeste e que haja salvação, que haja cura, que haja renovação, que haja de fato um avivamento nesses dias tão turbulentos, dias caóticos, dias negros, dias difíceis, dias nos quais o Senhor está totalmente esquecido. As pessoas não lembram-se mais de Deus, aposentaram Deus e vivem segundo a sua carne, segundo os seus interesses pessoais. O texto que nós lemos totalmente, mas totalmente atualizado. Parece que Miqueias está falando para cada um de nós. Uma realidade para os dias de hoje. São situações que hoje são tão comuns. Nós vemos na televisão, nós vemos na mídia, vemos a corrupção e tantos outros males. Há 3.000 anos atrás, não era muito diferente. Sabe por quê, queridos? Há 3.000 anos atrás, quem estava na frente era o homem. Hoje, quem está na frente é o homem. A partir do momento que o homem toma o lugar de Deus, que esquecem de Deus, que vive segundo os seus próprios interesses, com certeza não conseguirão êxito, não conseguirão. E as suas vidas serão destruídas. No entanto, nós vemos que Miqueias tomou uma posição diante do Senhor. Ele entendeu que era possível uma mudança. Miqueias entendeu, amados, que era preciso tomar uma posição. E o Senhor quer que cada um de nós tomemos posição. Mas está difícil, não é verdade? Está difícil tomar posição com o Senhor. Está difícil, amados, porque as pessoas a cada dia que passam esfriam mais. E diz a palavra que nos últimos tempos o amor se esfriaria. E é isso que nós temos visto nos últimos tempos. Mas vale ressaltar que esse amor que se esfria não refere-se ao ímpio, aquele que vive no pecado lá fora, mas sim à igreja. É a igreja que cada dia distancia-se do Senhor, que cada dia afasta-se do Todo-Poderoso. No entanto, é preciso atitude. E nós temos que observar algumas atitudes para que o Senhor venha falar, venha mover de forma poderosa na nossa existência. E a primeira atitude, e essa foi uma atitude que Miqueias tomou, olhar para Deus. Miqueias capítulo 7, versículo 7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Eis aí a solução, amados. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor. Nós temos que colocar nossos olhos no Todo-Poderoso, confiar no Senhor, esperar no Todo-Poderoso, porque Ele virá, Ele moverá e Ele fará grandes coisas na nossa existência. Infelizmente, é muito comum nós não olharmos para o Senhor. Nós temos olhado para um monte de coisas. Talvez você pergunte, mas que monte de coisas que eu tenho olhado? Olha para a igreja, amados. Veja onde estão os olhos da igreja. Veja onde estão os olhos da igreja. Com certeza não está na palavra, porque se estivesse na palavra, as pessoas ansiavam pela presença do Senhor, desejariam ardentemente como a corça, desejariam ardentemente a presença de Deus, correria para a presença do Eterno. Consequentemente, isso não acontece. E se não acontece, é porque não estão fitando no Senhor. Os seus olhos não estão focados no Todo-Poderoso. E é preciso olharmos para o Senhor e clamarmos pela sua grande misericórdia, para que Ele venha e mova na nossa existência. Amados,
Nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar, irmãos. Temos que tirar os olhos do mundo, porque se nós olharmos para o mundo, veremos apenas destruição, ausência de Cristo. Veremos apenas o mal, veremos apenas situações difíceis, e elas são contagiantes, por incrível que pareça. As situações difíceis são como um vírus que contagia as pessoas. Você deixa se envolver, depois envolve-se um pouco mais, e por fim você está totalmente doente e não consegue mais andar. É preciso olhar para o Senhor. Onde estão os nossos olhos? O que é que nós temos visto? Muitos estão olhando para a sociedade, muitos olham para o trabalho, muitos olham para o dinheiro, olham para situações das mais diversas possíveis, olham para os milagreiros da nossa época. Tem muita gente que olham para aqueles que fazem milagres e esquecem de olhar para o Deus dos milagres. Nós temos que focar o nosso olhar no Todo-Poderoso. E essa foi a recomendação de Miqueias. Ele entendeu que era preciso tomar atitudes, e uma delas, olhar para o Senhor acima de todas as coisas. É não se deixar contaminar, é os olhos guardados, protegidos, os olhos, as janelas da alma, guardados e protegidos, olhando apenas para aquele que pode trazer conteúdo para a nossa vida, conteúdo positivo para a nossa vida, que pode encher o nosso coração com aquilo que alegra o Senhor, que nos faz cada dia mais segundo a vontade do Todo-Poderoso. Amém, amados? É preciso olhar para Deus. Olhe para Deus. A segunda atitude de Miqueias, e ele deixa esse exemplo para cada um de nós. Veja a segunda atitude, ainda versículo 7, capítulo 7, Miqueias. Esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. Irmãos, o nosso coração precisa transbordar de esperança em Deus. Esperança verdadeira. Esperança no Deus que supre as nossas necessidades. Esperança no Deus que pode mudar a nossa sorte. Esperança no Deus que pode nos colocar de pé. Esperança em Deus que pode quebrar o reinado do pecado na vida do ser humano. Esperança naquele que deu a sua vida na cruz, derramou seu sangue, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos para louvarmos e bendizermos o amado. Queridos, é preciso esperança, porque é essa esperança no Senhor que nos faz caminhar, é essa esperança no Senhor que nos faz ter fome dEle, é essa esperança no Todo-Poderoso que enche o nosso coração de alegria, de paz, e o faz morada do Espírito Santo de Deus. A esperança é a fé no Senhor. Eu necessito de fé, eu preciso ter fé. Miqueias disse: esperarei no Deus da minha salvação. Ele viu que a situação estava tão difícil, ele viu que a situação estava caótica, que aparentemente não existia mais uma solução. No entanto, ele entendeu que era preciso esperar. Olhar para o Senhor, olhar, fitar os olhos no Senhor e esperar no Todo-Poderoso, porque Deus age, porque o Senhor move, porque o Senhor transforma todas as coisas. E ao lermos a história, na sequência, vemos que o Senhor levantou reis que foram usados poderosamente por Ele. Vemos que o Senhor levantou reis que foram fiéis e mudou totalmente a sorte daquela nação. Mudou totalmente. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Deus pode mudar a sorte da nossa nação particular, que é a nossa própria vida. A sorte da nossa nação, chamada Brasil, essa amada pátria. O Senhor também pode mudar a sorte da nossa nação. Basta que haja homens e mulheres que confiem no Senhor, que paguem o preço da oração, o preço da comunhão, o preço da busca, o preço para viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor quer que esteja dessa forma. Ele quer que você faça alguma coisa. Muitas vezes nós achamos que está muito bom eu estar na igreja, está muito bom eu ter um título de crente, mas não é o suficiente, amados. Nós temos que ser servos usados, cheios do Espírito Santo de Deus,
homens e mulheres que tomem atitudes verdadeiras, marcantes, que sigam em frente, que não se deixam deter por nada, não se deixam deter por nada nessa caminhada, mas que vão firmes em direção ao céu, e esse é o objetivo de cada um de nós, imagino eu. Amém? Olhe para o Senhor, veja a atitude desse profeta, esse homem que foi levantado pelo Senhor para mostrar a Israel a realidade daqueles momentos, a realidade daquele estado naqueles dias. E ele levou a palavra, mas também ele pagou o preço. Ele esperou no Senhor, ele viu que Deus poderia mudar completamente aquela nação, aquelas vidas. Queridos, nós não podemos de forma alguma nos deixar vencer. Nós somos mais que vencedores. A palavra diz que somos mais que vencedores sobre a face da terra. Portanto, seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos em frente, marchemos, porque o Senhor é conosco, porque a graça de Deus está aí para encher o nosso coração, para nos fazer transbordar e para cada dia mais buscarmos de Deus a vontade dEle para nossas almas. Amém? Qual a primeira atitude? Sempre olhar para Deus. Oh, glórias! Se você olha para o Senhor, você não tem olhos para este mundo. Se você olha para Deus, você não tem o coração aberto para as ilusões que esse mundo tem a oferecer. Se tu tens o olhar fito no Todo-Poderoso, há de entender que olhar para o Senhor é melhor do que olhar para esse mundo decadente, esse mundo doente. O Senhor é maravilhoso e vale a pena estarmos com nossos olhos no Todo-Poderoso. Ainda, segunda atitude, necessário é que haja fé. A fé que gera esperança. A esperança que nos faz caminhar. A esperança que não te faz parar. A esperança que te faz confiar no poder, na graça, no agir de Deus, no mover do Senhor. A esperança que te faz seguir em frente. Aparentemente, tem dias que são piores do que os outros. Parece que você amanhece o dia e o dia está nublado, fechado, negro, o sol escondido, atrás das nuvens. Aquele dia meio que filme de terror. É assim, irmãos, é desta forma. Essa é uma realidade porque esse mundo está dominado pelo pecado. As forças das trevas fecham sobre você o céu, te oprime e te faz enxergar apenas as dificuldades. Mas é preciso abrir os olhos, olhar para o Senhor, porque o raio de esperança virá sobre a tua vida. Teu coração moverá, o Espírito Santo trabalhará a tua vida e você conseguirá andar, porque é assim que o Senhor faz com cada um de nós. Amém? Mas Miqueias ainda nos ensina, esse homem nos ensina em muitas coisas. Primeiro, ele ensina você a olhar para Deus, confiar no Senhor. E por fim, Deus me ouvirá. Deus me ouvirá. Terceira atitude, tempos de clamor. Nós estamos em tempos de clamor. É tempo de clamarmos ao Senhor. Não é tempo de baixarmos a cabeça, não é tempo de nos contentarmos com a situação, não é tempo de acharmos que é assim mesmo, porque olha só, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Sabemos disto, a Bíblia aponta para essa realidade. No entanto, amados, nós somos muitas vezes levados a entender que não tem mais jeito, que tudo se perdeu, e agora é de mal a pior. Mas olha só, Deus tem uma história particular com cada um de nós. Deus tem uma história particular. E Deus pode mover de uma forma particular na tua vida, trazendo sobre o teu coração a alegria perpétua, a satisfação, o prazer. Deus pode te abençoar, Deus pode te prosperar em meio a este mundo dominado pelo pecado. Deus pode te levantar, Deus pode mover na tua vida, Deus pode agir de uma forma especial. Nós não podemos nos deixar dominar pela situação. É interessante, mas o diabo ele usa, e sempre usou, de estratégias. Ele usa princípios de Deus para muitas vezes abater as pessoas
e fazê-las parar. Quando você olha, por exemplo, Adão e Eva, Satanás não contou nada de novo. Ele não inventou uma história. Ele apenas falou para Adão e Eva uma verdade. Eles não conheciam o mal. Não sabiam o que era isso. E Satanás fala, olha, se tu comeres, teus olhos abrirá. Verás como Deus vê. E eles comeram. Seus olhos abriram. E eles viram como Deus vê. Veja como são as coisas. Mentiu? Não. Uma verdade. Levou-os à desobediência? Sim. Eis aí a razão do pecado, a desobediência. No entanto, Satanás usou algo real. Algo verdadeiro. Não mentiu para aquele primeiro casal. E em nossos dias, amados, ele faz a mesma coisa. Satanás não tem mentido. Sabemos que Jesus vai voltar. E a igreja se abate. Porque os dias serão difíceis. E a igreja entende que estamos vivendo os dias difíceis. E que nada mais pode ser feito. Não é mais possível pregar o evangelho. As pessoas não querem ouvir o evangelho. O coração das pessoas estão endurecidos. Veja. Tudo está perdido. Vamos voltar a 3.000 anos atrás? Vamos voltar a 3.000 anos atrás. Deixe-me ler novamente o que o senhor Miqueias relatou. No país inteiro não há uma só pessoa honesta. Nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora. E juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Esse relato, amados, é Miqueias capítulo 7, versículo 1 até o versículo 6, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Quando nós olhamos isto, se fôssemos contemporâneos de Miqueias, estaríamos falando a mesma coisa que falamos hoje. Não querem ouvir o evangelho, o coração está fechado, as pessoas não querem saber de Deus, e todos os demais males que são aqui retratados se repetem hoje, nos dias atuais. Queridos, é exatamente isso que o inimigo quer que nós pensemos. Não vale a pena pregar o evangelho. Distribuir um folheto, dar um folheto para alguém é tempo perdido. Falar no rádio ou colocar alguma coisa na internet, ninguém dá atenção. Convidar alguém para vir à igreja é perder tempo. E vai por aí. Sabe por quê, amados? Porque o diabo continua sendo o pai do engano. Ele continua sendo o enganador. Ele continua ativo. Ele não mudou, apenas aperfeiçoou um pouco mais. Veja, queridos, nós temos que fazer a vontade do Senhor. A tempo ou fora de tempo. Isso é interessante. A Bíblia diz que é tempo. É tempo. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque o inimigo está dizendo que não é tempo, já passou, não tem mais jeito. Jesus está voltando e agora não dá mais, o povo não quer nem saber, a igreja vai assim mesmo, o amor esfriou, etc, e etc. E as pessoas colocam isso na cabeça e acham que é isso mesmo e ponto, param. Não andam mais. Não olham para o Senhor, não confiam no Todo-Poderoso. Como se fôssemos nós, aqueles que transformam os corações. Eu convenço o homem do pecado. Você, nós, somos apenas
apenas instrumentos do Senhor. Miqueias falou, quem agiu? O Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. Era difícil? Sim, muito difícil. E é interessante, amados, que este povo era uma nação que foi levantada pelo Senhor, cujo governo era teocrático. Deixou de ser teocrático, que já era rei, mas estava ali, na direção. Antes era o Senhor que dirigia aquela nação. Pediram reis, vieram os reis, mas estava impregnada na sua essência o domínio de Deus, a realidade de Deus. Nós não podemos achar que tudo se acabou. Você está sobre a face da terra, tens uma missão. Quando Jesus disse há 2000 anos atrás, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ouça o que Jesus disse há 2000 anos atrás. E é uma ordem para hoje. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Podemos parar, igreja? Podemos parar, sentar? Passou o tempo? Não, não passou. O tempo é hoje, é agora. Temos que fazer aquilo que Deus quer. E uma das atitudes, tomada também por Miqueias, foi clamar ao Senhor. Foi pedir a bênção de Deus. Foi pedir para que o Senhor viesse, para que o Senhor movesse, para que o Senhor transformasse, para que o Senhor agisse naquela nação. E nós temos que tomar esta atitude de clamar, pedir ao Senhor para que venha, para que mova, para que haja restauração completa na nossa nação. Irmãos, nada está perdido. Mas pastor, você está contradizendo as profecias? Não, não estou contradizendo. Sei que vivemos os últimos dias. Mas quem escreveu que vivíamos os últimos dias, também estava vivendo os últimos dias. Os males eram comuns a eles também. Portanto, nós não podemos parar e achar que já é tempo de aposentar-nos, porque não tem mais jeito. Mas sim, amados, é tempo de quebrar o poder de Satanás. E isso se faz quando nós olhamos para o Senhor, quando o nosso coração é tomado pela esperança, quando nós seguimos o caminho de Deus, quando nós somos de oração, quando nós oramos e clamamos pela bênção do Todo-Poderoso. O Senhor virá, o Senhor moverá, o Senhor fará coisas extraordinárias na nossa vida. Confie nisso, porque essa é a palavra do Senhor. E nós precisamos buscar o Senhor o quanto antes, com todas as nossas forças. Nós temos que deixar aquilo que é insignificante para trás. Deixe a insignificância da vida para trás. Não permita que a insignificância da vida domine a tua existência. Dê significado à tua vida. Dê significado. E a vida só tem significado quando Jesus é o centro dela. A vida só tem essência quando Jesus é o centro dela. E nós não podemos parar. Nós não podemos, amados. Mas é preciso nos deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É certo que esse mundo está dominado pelo pecado. Sabemos que o pecado reina. A Bíblia diz que essa terra está nas mãos de Satanás. Não é fácil, irmãos. Ele domina. Mas diz ainda que os fiéis têm poder para pisar sobre a cabeça de Satanás. Oh, glórias! E é esta a verdade que nós precisamos ouvir. Não a verdade de Satanás. Qual a verdade dele? A terra é minha. Não tem mais jeito. São as consequências dos últimos tempos. É assim mesmo. É de mal a pior. Crente é um povo negativo, só a misericórdia. Ele olha e diz, não tem jeito. É assim mesmo. Ninguém quer saber de Deus, não. A gente convida, ninguém vem. E não sei o quê. É porque tem que ser assim. Olha para o outro lado. Deixe de ser negativista. Não viva o negativo. Mas faça aquilo que Deus determina. E você verá que Deus agirá através de você.
Um dos grandes problemas que nós temos visto no meio da humanidade, no meio daqueles que se dizem cristãos, é que eles querem a ação de Deus, resultados de Deus. Eles querem ver avivamento, eles querem ver conversões, mas eu não saio da minha cadeira, eu não saio do meu lugar, eu não vou, eu não faço. Deus que se vire e faça um milagre e leve as pessoas a crerem. É assim que nós pensamos. Nós queremos ver o mundo transformado, nós queremos ver montanha transformada, nós queremos ver montanha aos pés de Cristo Jesus, mas não temos coragem de bater na porta do cara e falar: ó, eu vim falar de Jesus para você. Fazemos o quê? Cruzamos os braços, sim. Cruzamos os braços. Senhor, tenha misericórdia da nossa cidade, Pai. Que haja conversões na nossa cidade, meu Deus. Senhor, transforma os corações. Transforma, Senhor, as vidas. É assim que está na Bíblia? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mateus 28, versículo 19. E também é repetido em Marcos capítulo 16. 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Qual a condição, amados, para que o cara creia? Que ouça a mensagem de salvação. Amém? Que nós possamos entender essa palavra do Senhor e nos deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. Ouça aquilo que o Senhor fala ao teu coração. Faça alguma coisa, faça alguma coisa. Não ache que é o teu braço que vai converter as pessoas. Não, não é. Mas é a tua voz que fará que o Espírito Santo seja ouvido por Ele. É a tua voz, que será a voz do Espírito Santo, que entrará ao coração e ou pelo olhar das pessoas. E elas serão alcançadas nesses tempos difíceis, nesses tempos complicados, esses tempos nos quais Jesus está voltando. Mas o interessante é que Jesus não mandou ninguém ficar de braços cruzados, mas que fosse pelo mundo e falasse da sua mensagem. Amém? Façamos assim, irmãos, e certamente vamos quebrar o domínio do pecado sobre a vida de muitos. Sobre a vida de muitos, serão libertos, transformados em novas criaturas e estarão na glória conosco. Oh, glórias! Estarão na glória conosco para juntos, pela eternidade, louvarmos e adorarmos o amado Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar, irmãos. Vamos pedir para que o Senhor venha falar ao nosso coração, deixar essa palavra gravada na nossa vida. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas agir na nossa existência, preparar-nos para que em todas as coisas possamos, ó Deus, tomar atitudes, ó Senhor, atitudes de olhar para Ti, atitude de confiar na Tua graça e de nos achegarmos em Ti, ó Deus, atitude que nos leva a ter uma comunhão verdadeira, para que assim sejamos instrumentos, profetas usados por Ti, tal qual Miqueias foi usado, Senhor. Ó Senhor, fala conosco, levanta-nos como instrumento. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem 996.